Um bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer hora, a qualquer momento do seu dia, da sua tarde ou da sua noite, em que esse áudio será ouvido, que seja somente para engrandecer o nome santo do nosso Deus. Trazer apenas 2 versículos, Filipenses 2:12, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos no nosso segundo áudio, ainda no primeiro capítulo, trazendo para vocês o livro Armado para o Combate, de Rick Renner, que nos traz uma abordagem bíblica a respeito da armadura de Deus. O tópico 7, que diz assim: E quanto aos feiticeiros? Uma ideia dos feiticeiros e satanistas unindo-se coletivamente para lançar maldições sobre o povo de Deus também não é uma ideia nova. Em 1 Reis 18, 17 ao 40, a Bíblia nos diz que 400 profetas de Baal se reuniram coletivamente para liberar seu poder demoníaco contra o profeta Elias. Embora Elias estivesse fisicamente só no Monte Carmelo naquele dia, ele confrontou os profetas de Baal com o poder de Deus e testemunhou a destruição total dos mesmos. Aqueles adoradores de Baal do Antigo Testamento eram o equivalente aos feiticeiros e satanistas de hoje. No entanto, aqueles adoradores do diabo do Antigo Testamento, que possuía genuinamente fortes poderes satânicos, não prevaleceram contra o poder de Deus. Com base nesse fato, podemos declarar alegremente que o resultado seria o mesmo se os feiticeiros e satanistas dos dias atuais tentassem repetir esse mesmo cenário novamente. Independentemente de quanto deles aparecesse para lançar maldições sobre uma igreja local específica, um ministério específico ou sobre o corpo de Cristo de um modo geral, eles fracassariam miseravelmente. Assim como os profetas de Baal do Antigo Testamento fracassaram, mesmo com todos os esquemas e planos dos homens maus. Até com a ajuda diabólica incontestável de Satanás, nenhuma força maligna jamais prevaleceu contra o poder de Deus ou o povo de Deus, e nenhuma jamais o fará. Todo líder mundial que tentou destruir a Igreja de Jesus Cristo foi destruído. Todo período de treva dos últimos 2000 anos da história finalmente sucumbiu e deu lugar à luz avassaladora e vencedora de Jesus Cristo e de sua Igreja. Satanás tem rugido alto como um animal feroz em muitas ocasiões, mas ele nunca devorou a Igreja. E de acordo com o Senhor Jesus Cristo, ele nunca o fará. Em Mateus 16:18, Jesus disse com relação à igreja: E as portas do Hades não poderão vencê-la. Com relação aos lançamentos de maldições sobre os crentes, Provérbios 26:2 declara: Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça velozmente, assim a maldição sem um motivo justo não pega. O que significa é que esse versículo,
Assim como um pardal que pode voar, mas não encontra um lugar para construir um ninho, assim uma maldição pode se agitar em torno de um cristão, mas não encontrará um lugar de descanso na vida dessa pessoa. E assim como a andorinha migra para o outro lado quando a estação muda, assim a maldição finalmente voltará para aqueles que a enviaram. Os feiticeiros e satanistas podem lançar maldições, usar poções e recitar encantamento e feitiço mágico até ficarem roxo. Mas independentemente de quanto eles tentem, o poder deles jamais prevalecerá contra o povo ou o poder de Deus. Tópico 8. A batalha espiritual bíblica. O Antigo Testamento está repleto de ilustrações de batalha espiritual, como a Batalha de Jericó, Josafá e seus cantores, de Davi e Golias. Ainda assim, as palavras guerra ou batalha só ocorrem 5 vezes em todo o Novo Testamento. E isso nos chama bastante a atenção quando consideramos o quanto se fala hoje sobre a batalha espiritual. Essas histórias verídicas do Antigo Testamento que nos dizem como Israel, o exército de Deus, derrotou os adversários, tanto naturais quanto espirituais, foram escritas para nossa ilustração e advertência. Esta é a mensagem de Paulo em Coríntios 10 e 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Certamente é verdade que, estudando as batalhas de Israel do Antigo Testamento, podemos ter uma revelação muito necessária sobre como conquistar os inimigos invisíveis que atacam e tentam destruir a Igreja de Jesus Cristo. Entretanto, considerando que os termos combater e combate são usados com tanta frequência hoje no corpo de Cristo, é imperativo construirmos um entendimento doutrinário sobre como essas palavras eram usadas no Novo Testamento. É importante observar que entre as 5 vezes em que as palavras militar e milícia, na versão ara, extraída das palavras gregas stratos, são usadas no Novo Testamento, elas nem uma vez são usadas com relação ao diabo. Por exemplo, ambas as palavras são usadas em 2 Coríntios 10, 3 e 5 para denotar cativeiros mentais que precisam ser destruídos. É verdade que esses cativeiros e fortaleza da mente podem ter primeiramente se ligado a nós no passado, quando ainda estávamos sob o controle de Satanás. Entretanto, precisamos manter esse versículo no seu contexto próprio. No contexto, esses versículos estão se referindo a uma pessoa que toma a decisão imutável de assumir o controle de sua mente e levar os pensamentos de sua mente cativos. A palavra combate é usada em Timóteos 1,18, com relação a um pronunciamento profético que foi feito sobre a vida de Timóteo. Paulo ordenou que Timóteo se lembrasse das profecias que foram proferidas sobre ele, para que no meio dessas profecias ele combata o bom combate. Usando as palavras combata e combate nesses versículos, Paulo pretendia advertir Timóteo a permanecer no combate da fé e ser fiel ao chamado de Deus sobre sua vida. Mais uma vez, as palavras combata e combate nesse versículo
não tem nada a ver com o diabo. Em 2 Timóteo 2 e 4, Paulo usa a palavra milita mais uma vez, dizendo: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. Ela está na versão ACF. A palavra milita nesse versículo não tem nada a ver com o diabo também. Em vez disso, Paulo está exortando Timóteo a manter sua vida livre de entulhos, a ser determinado e a permanecer comprometido com o chamado de Deus sobre sua vida, independentemente do preço. Então, em Tiago 4:1, a palavra guerra é usada novamente, desta vez para descrever a carne e não o diabo. De acordo com Tiago, a guerra espiritual diz respeito primordialmente a lutar contra os desejos da carne que vêm para destruir o crescimento e o desenvolvimento espiritual. Pedro usa o verbo guerrear da mesma forma para descrever claramente os despojos carnais que guerreiam contra a carne. 1 Pedro 2 e 11. Mais uma vez, a forma verbal guerreia é usada não para descrever a atitude do diabo, mas sim para descrever a tentativa da carne de conquistar e subjugar a mente. Diante disso, está absolutamente claro que o uso das palavras guerrear e guerra no Novo Testamento tem a ver primordialmente como vencer a carne e assumir o controle da nossa mente. Sim, o diabo pode atacar a mente. Ele pode tentar dar poder à carne para trabalhar contra nós. Entretanto, se mantivermos nossa mente e a nossa carne sob o controle do Espírito Santo, grande parte da batalha espiritual que encontraremos na vida já teria sido decidida. Tópico 9. Como a verdadeira batalha espiritual tem início? A maioria dos cristãos que caíram em tempos recentes não teriam caído se não tivesse dado ao diabo alguma espécie de ponto de apoio em suas mentes. Essas pessoas seriam as primeiras a lhe dizer que deixaram porta aberta para o ataque demoníaco em algum ponto do caminho, por não lidarem com algumas áreas invisíveis e particulares de suas vidas. Os espíritos demoníacos absolutamente não têm poder para gerar destruição, a não ser que eles possam encontrar uma porta aberta na mente de uma pessoa. Mas, se eles conseguirem localizar essa entrada para a mente, eles podem, então, a partir dessa posição elevada, começar a introduzir influências malignas e lançar os seus ataques sobre os indivíduos. O Espírito Santo é fiel para nos convencer de qualquer área em nossas vidas que nos deixa vulneráveis ao ataque. Ele nos estimulará a nos arrependermos e a mudarmos antes que o diabo construa fortaleza em nossos pensamentos. Entretanto, ainda cabe a nós garantir que essas portas abertas sejam fechadas com força e de uma vez por todas. Mas o que acontece se ignorarmos os apelos do Espírito Santo? E se permitirmos que o pecado, a tentação permitida voluntariamente ou as atitudes erradas persista em nossas vidas, sem ser confessada e transformada? Neste caso, estamos deixando brechas totalmente abertas por meio das quais o inimigo tentará nos sabotar.
A verdade é que grande parte da destruição espiritual é inevitável, mas somente se quisermos ouvir reverentemente aos apelos do Espírito Santo e obedecermos às suas advertências. Mais uma vez, os espíritos demoníacos não podem destruir sem que haja uma porta aberta para a alma de uma pessoa. E essa entrada só pode ser dada com a nossa permissão. As forças malignas tentam nos esmurrar e nos impedir, como tentar esmurrar e impedir o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 7, em 1 Tessalonicenses 2 e 18. Mas elas não podem destruir você ou a mim, a não ser que haja algo errado em nós, a qual elas possam se agarrar e usar para a nossa destruição. A tendência da carne sempre foi colocar a culpa do fracasso pessoal em outra pessoa ou em alguma circunstância externa que está além do nosso controle. Na verdade, pôr a culpa em outro é algo tão antigo quanto o Jardim do Éden. Lembre-se de que foi Adão, o pai natural de todos nós, que colocou a culpa do seu próprio fracasso moral em Eva, em vez de reconhecer que ele havia cometido pecado quando comeu livremente do fruto proibido do jardim. Adão disse a Deus: "Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi." Gênesis 3 e 12. Do mesmo modo, um cristão está colocando no diabo a culpa que lhe pertence por direito quando diz: "O diabo me fez fazer isso", ou "eu falhei porque os feiticeiros estão orando contra mim." Independentemente de quanto espírito demoníaco tenha sido designado para destruir um crente, ele precisa cooperar com as sugestões do inimigo antes que a tentação possa dominá-lo e arruinar o seu testemunho. Isto significa, no final das contas, você é responsável pelo seu próprio fracasso. Você não pode colocar em outro a culpa pelo seu fracasso contra o ataque demoníaco. Para que esses ataques demoníacos tenham sucesso, você teve que cooperar de alguma forma, seja pela ignorância, seja pela cooperação deliberada ou pela negligência ao recusar-se lidar com alguma área invisível e particular de sua vida. Por exemplo, número 1. Você pode gritar que o diabo está atrás do seu dinheiro até ficar roxo, mas se deixar de controlar o seu talão de cheque ou foi irresponsável no pagamento de suas contas, você abriu a porta para esse ataque financeiro. Segundo, você pode declarar que o inimigo está tentando afligir você com doenças, mas se você abusa do seu corpo comendo mal, trabalhando demais e elevando o seu corpo além da sua capacidade, você abriu porta para o seu corpo seja atacado. Terceiro, você pode gritar que o seu casamento está debaixo de ataque, mas se você costuma falar de forma áspera com seu cônjuge, nunca passa tempo nenhum com ele ou ela, ou não fez o seu casamento uma prioridade em sua vida, você escancarou a porta para que o inimigo entre e destrua seu casamento. E a lista, ela continua incessantemente. Com certeza, há ataques surpresas genuínos da esfera demoníaca que pegam os cristãos inadvertidamente. Às vezes, o diabo realmente ataca as finanças deles, principalmente se eles estiverem usando as suas finanças para o reino de Deus.
É absolutamente verdade que, às vezes, o inimigo vem para roubar, matar e destruir a saúde de uma pessoa. É também verdade que o inimigo pode orquestrar o fracasso de um casamento. Em meu próprio ministério, o inimigo tem atacado cruelmente de tempo em tempo para destruí-lo. Conheço a realidade de um ataque demoníaco genuíno. Esses ataques geralmente ocorrem em pontos críticos do nosso ministério, quando estávamos prestes a fazer alguma coisa importante para o reino de Deus. Cada um deles foi uma tentativa clara de frustrar os planos de Deus. Há muitos anos, quando o meu livro Vivendo na Zona de Combate estava para ser publicado, meu próprio ministério foi lançado em uma zona de combate financeiro. Por algum estranho motivo que não conseguíamos explicar, não entrava nenhuma oferta para o ministério e nossos parceiros pararam de escrever. Em questão de dias, toda a nossa renda secou. O inimigo sabia que Deus iria usar aquele livro de uma maneira grandiosa. Portanto, ele quis impedi-lo antes mesmo que pudesse chegar às mãos dos nossos leitores. Obviamente, o ataque do diabo fracassou e o poder da cruz prevaleceu. Tópico 10. Lidando com o vento e as ondas em sua vida. Toda vez que você estiver na frente de uma batalha, fazendo algo significativo para o reino de Deus, os ataques do inimigo contra a sua vida aumentarão. Até Jesus ficou sob esses ataques quando estava preparando-se para expulsar uma legião de demônio do endemoniado de Gadarena. Marcos 4, 35, 41. Ventos violentos e destrutivos pareciam vir do nada para virar o barco de Jesus e afogá-lo e aos seus discípulos no meio do lago. O versículo 37 diz: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Observe que o versículo diz: levantou-se. A expressão levantou-se foi extraída da palavra ginomaia. A palavra ginomaia é usada mais de 200 vezes no Novo Testamento. Por consequente, seu significado principal está bem documentado. A palavra ginomaia normalmente descreve algo que acontece inesperadamente ou algo que nos pega de surpresa. Por exemplo, a palavra ginomaia é usada em Atos 10, 9 e 10 para descrever como Pedro recebeu sua visão, revelando que a salvação se tornaram disponível ao gentio. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Observe especialmente a palavra caiu em. Essa expressão é derivada da palavra grega ginomaia. Pelo fato de Lucas usar a palavra ginomaia, sabemos que Pedro não esperava que aquela visitação ocorresse naquela tarde. Ele estava esperando para jantar quando de repente, inesperadamente, caiu em um êxtase. Aquele foi um encontro com Deus que o pegou de surpresa. Quando João diz como ele recebeu o livro de Apocalipse em Apocalipse 1:10, ele também usou a palavra ginomaia. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. A expressão achei-me também foi extraída da palavra ginomaia. Portanto, sabemos, a partir do uso dessas palavras, que João não estava esperando ter uma visitação naquele dia.
A visão veio inesperadamente, pegando completamente desprevenido, quando ele olhou para cima e se encontrou na dimensão do Espírito. Ora, essa mesma palavra que contém um elemento de surpresa é usada em Marcos 4:37, para nos dizer claramente que Jesus e seus discípulos não esperavam ter mau tempo naquela noite. Aqueles ventos os atacaram inesperadamente. Muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores antes de serem chamados ao ministério, de modo que eles conheciam o tempo no mar. Se uma tempestade natural estivesse se formando naquela noite, aqueles homens jamais teriam levado seu pequeno barco para o meio daquele mar. Portanto, você pode ter certeza de que, quando eles iniciaram a sua jornada naquela noite, aquela era uma noite perfeita para velejar. Mas, de repente ou inesperadamente, levantou-se uma grande tempestade de vento. Observe que Marcos nos diz que era uma grande tempestade de vento. A palavra grande foi extraída da palavra mega, que denota algo de proporções magníficas. E de onde obtivemos a ideia de megalomaníaco e megafone. Por usarmos essa palavra, sabemos que aquela foi uma mega tempestade. E observe que tipo de tempestade era aquela. Marcos não diz que é um temporal com trovões ou pancadas de chuva. Ele nos diz que era uma grande tempestade de vento. A palavra vento foi extraído da palavra lalaipse e descreve uma turbulência ou um vento terrivelmente violento. Portanto, a tempestade que atacou Jesus naquela noite era uma tempestade invisível. Uma pessoa não podia ver essa tempestade, mas podia sentir os efeitos dela. Essa foi uma tentativa do inimigo de destruir Jesus e a sua tribulação antes que ele chegasse ao outro lado. Do outro lado, na terra dos Gadarenos, Satanás tinha um bem de valor, o endemoniado de Gadara. O diabo sabia que o barco de Jesus chegasse ao outro lado, ele perderia seu bem valioso e Jesus realizaria um dos maiores milagres do seu ministério. Assim, quando Jesus estava no limiar da remoção de uma barreira, esse ataque inesperado de uma turbulência violenta e destrutiva veio sobre eles. Veio sobre ele e os seus discípulos para matar e destruir. O diabo não queria que Jesus chegasse à terra dos Gadarenos. Esse foi um golpe preventivo do diabo para desfazer a obra de Deus. Essa também foi uma grande oportunidade para os discípulos aprenderem que Jesus Cristo é o Senhor do vento e das ondas. Depois que ele exerceu a autoridade sobre essa turbulência invisível e falou às ondas do mar, a palavra diz que o vento se aquietou-se e fez completa bonança. Marcos 4:39. O fato de que o ataque ter ocorrido exatamente quando Jesus estava no limiar de um grande milagre não é raro. Na verdade, esse é normalmente o momento em que os ataques demoníacos genuínos ocorrem. Se esses ataques se levantaram contra Jesus, podemos ter certeza de que o inimigo tentará fazer o mesmo conosco também.
Portanto, precisamos nos preparar mental e espiritualmente para lidar com os ataques demoníacos. Precisamos vestir toda a armadura de Deus e assumir a autoridade sobre o vento e as ondas que se levantarem contra as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos negócios e o nosso corpo, assim como Jesus assumiu a autoridade sobre o vento e as ondas que se levantaram contra ele. Então, o que fazer se você estiver sob um ataque demoníaco? Primeiramente, certifique de ser diligente para avaliar todas as suas bases, obedecendo ao apelo do Espírito Santo nas diversas áreas da sua vida. Certifique-se também da melhor maneira possível de que você não deixou nenhuma porta aberta para o ataque. Então, exatamente como o Senhor Jesus Cristo, você precisa se levantar para assumir a autoridade sobre o vento e as ondas. Esta é a sua oportunidade de ouro de ver uma demonstração do poder de Deus em sua vida. Deixa-me também enfatizar outro ponto importante. Quando o vento e as ondas cessaram naquela noite, a palavra diz que fez-se completa bonança. Continuamos. A palavra diz que fez completa bonança. Versículo 39. O versículo 37 anteriormente nos diz que essa tempestade havia sido uma grande tempestade. Assim, quando tudo se resolveu, Jesus equiparou uma grande tempestade com uma grande calmaria. Seu inimigo criou um grande problema financeiro na sua vida. Jesus Cristo quer equipará-lo com uma grande bênção financeira. Seu adversário criou uma grande enfermidade no seu corpo. Jesus Cristo quer equipará-la com uma grande cura. Seu diabo criou um terrível caos matrimonial na sua vida. O Senhor Jesus Cristo quer equiparar essa crise matrimonial com uma grande bênção matrimonial. O que quer que o diabo faça, Jesus Cristo quer equiparar esse ataque com uma bênção ainda maior em sua vida. Entretanto, precisamos ser honestos com nós mesmos no que se refere a esses ataques. A maioria das batalhas que lutamos na vida não se encaixa nessa categoria de ataque surpresa. A maioria das batalhas que lutamos acontece porque fomos infiéis em dar ouvido às advertências do Espírito Santo, para lidarmos com algumas áreas da nossa vida antes que ela saísse do controle. Batalha espiritual, um estado mental, tópico 11. A batalha espiritual não é uma rajada de emoções momentânea para afugentar o diabo temporariamente. Muito pelo contrário. A verdadeira batalha é um estado específico da mente que envolve um compromisso para toda a vida. É muito mais uma atitude determinada e comprometida da mente do que uma ação propriamente dita. O apóstolo Paulo entendia essas verdades sobre a batalha espiritual. Depois de ser exteriormente esbofeteado pelas forças demoníacas que havia se levantado contra seu ministério, Paulo orou 3 vezes e pediu ao Senhor que removesse o mensageiro de Satanás que fora enviado para esbofeteá-lo, em 2 Coríntios 12:7, e para impedi-lo de ter acesso ao nível mais alto da revelação. Mas esse mensageiro nunca foi removido. Em resposta ao pedido de Paulo de que Deus o livrasse desse tormento, o Senhor respondeu: a minha graça é suficiente para você. 2 Coríntios 12:9. Por que Deus respondeu a Paulo desse modo? Porque Paulo fez um pedido que não era realista.
Enquanto Paulo estivesse sendo eficaz para Deus, enquanto ele estivesse causando dano a dimensões das trevas, ele sofreria oposições das forças demoníacas. Em vez de oferecer a Paulo falsas promessas de que ele poderia alcançar uma vida livre de oposições, o Senhor prometeu, em vez disso, dar a ele a graça e o poder de que ele precisava para vencer cada um desses ataques quando eles viessem. A circunstância externa de Paulo era um desafio constante. A oposição espiritual invisível atiçava um terrível ódio na comunidade contra ele e em todo lugar onde ele ia. O governo da época se colocava ao seu caminho e procurava bloquear a mensagem do Evangelho. Mas apesar de toda a oposição que ele suportou, Paulo nunca era destruído por nenhum desses ataques externos. Como ele próprio disse em 2 Coríntios 4, 8 ao 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Continuamos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. De acordo com o testemunho pessoal do próprio Paulo em 2 Coríntios 11, 24 ao 28, sabemos que essa oposição externa era extremamente intensa. Por exemplo, no versículo 24, ele nos diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Como se isso não bastasse para Paulo suportar, ele continuou no versículo 25. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Sem entrar em maiores detalhes sobre os métodos de perseguição que Paulo sofreu, podemos presumir rapidamente o que a palavra nos diz. Sabemos que seus pés foram espancados com varas em 3 ocasiões diferentes. Sua cabeça foi esmagada pelo menos 1 vez. Ele suportou 3 naufrágios diferentes e, em algum momento do seu ministério, ele passou uma noite e um dia no mar, 24 horas inteiras pisando na água para permanecer vivo. Para maiores detalhes sobre os métodos de perseguição e as aflições que Paulo sofreu, veja as páginas 60 a 95 do meu livro, que tem como dito: se você fosse Deus, escolheria você? Depois de mencionar essas aflições extremamente duras, Paulo continuou falando de maneira mais gerais sobre outras aflições menores que ele suportou. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo do gentil, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. 2 Coríntios 11, 26 ao 27. No entanto, mesmo com todos esses desafios e formas de oposição, e com toda a sua fadiga mental e exaustão física, Paulo nunca caiu em nenhum tipo de imoralidade ou em nenhum tipo de falha moral. Ele nunca racionalizou o fracasso dizendo: fracassei porque os demônios foram designados para me destruir.
Fracassei porque feiticeiro estava se reunido em congressos de bruxos e lançando maldições sobre mim. Ah, o diabo me armou uma armadilha e me fez fazer isso. É verdade que a maioria dos ataques demoníacos e tragédias ocorrem por causa de alguma omissão por parte do cristão. Por exemplo, muitas tragédias ocorrem na vida do cristão por causa das portas que são deixadas abertas para o inimigo por meio da ira, da amargura, do ódio ou da preguiça. Ainda assim, também é verdade que o diabo pode atingir um crente que está andando em fé e no espírito. Esses ataques sorrateiramente são reais. Como afirmei, enquanto um cristão procura fazer a vontade de Deus e obedecer a sua palavra, o diabo tentará frustrar os planos de Deus, os planos que Deus deseja realizar por intermédio daquele cristão. Entretanto, os ataques surpresa da esfera demoníacas não terão sucesso se o escudo da fé do cristão estiver no lugar para protegê-lo e para fazer com que esses ataques ricocheteiem de volta para o lugar onde se originaram. Os espíritos demoníacos não podem destruir uma pessoa, exceto que já haja uma área de pecado na sua vida, dela a qual eles possam se apegar e usar para destruí-la. Não havia tais áreas vulneráveis na vida de Paulo, nada que o diabo pudesse usar para destruí-lo. Portanto, a consagração pessoal de Paulo ao Senhor era a sua maior defesa contra o inimigo. Embora Paulo fosse esbofeteado exteriormente, ele nunca foi atacado a ponto de sofrer um fracasso pessoal. Ele viveu uma vida crucificada e assim estando morto para o pecado. Nada nele cooperava com os artifícios e tentações do diabo. Assim, a santidade pessoal de Paulo paralisavam a capacidade do diabo de fazê-lo cair moralmente. Assim podemos concluir, a partir de um estudo da vida de Paulo, que é muito difícil, se não inteiramente impossível, o diabo destruiu completamente uma pessoa que vive uma vida santificada e consagrada. A maioria dos ataques seria totalmente evitado se o pecado e as atitudes erradas não tivessem lugar na vida do crente. Tópico 12. Uma advertência sobre a batalha espiritual. Por causa da abordagem antibíblica à batalha espiritual que algumas pessoas adotaram no passado, muitos líderes cristãos maduros, respeitados e cheios do Espírito se sentiram compelidos a incentivar o corpo de Cristo a voltar a um equilíbrio adequado no tocante a esse assunto de batalha espiritual. Esses são homens e mulheres de Deus que entendem que existe um adversário espiritual real que precisa ser confrontado com armas espirituais genuínas. A batalha espiritual é definitivamente uma realidade que todos precisamos aprender a enfrentar em algum ponto de nossas vidas. Entretanto, também devemos entender que o diabo, ele próprio, um estrategista muito perspicaz, adoraria nos desviar e nos impedir de causar qualquer dano real. Uma maneira pela qual ele tenta fazer isso é nos colocando fora do caminho, ao nos levar a usar táticas espirituais tolas, fazer barulhos estranhos, gritar violentamente com o diabo ou nos envolver em outras tolices extremamente infundadas e antibíblicas da suposta batalha espiritual. As pessoas tendem a procurar soluções que resolvam todos os problemas de uma vez e não as façam olhar para suas próprias falhas ou lidar com a sua própria carne. Essa, geralmente, é a razão pela qual eles se aglomeram
em busca de ensinamentos e métodos que oferecem soluções relativamente simples para problemas difíceis de toda uma vida. Agarrar-se firme à palavra de Deus e aplicar seus princípios às suas vidas parece demorar demais e ser mais difícil de fazer. Afinal, a palavra de Deus exige que a pessoa viva uma vida crucificada. Ela exige que haja arrependimento de uma vida mental errada e insiste que ela procure confrontar a imagem de Jesus Cristo. E insiste que ela procure se conformar à imagem de Jesus Cristo. Portanto, a ideia de uma cura instantânea é muito atraente para os que não comprometidos e para os espiritualmente imaturos que estão em busca de um palliativo para transformar os seus problemas profundamente arraigados, habituais e muitas vezes provocados por eles mesmos. Mais uma vez, ninguém, inclusive esse autor, duvidará da realidade da batalha espiritual genuína. Todos nós já ficamos face a face com o inimigo em algum momento das nossas vidas e podemos estar certos de que os enfrentaremos novamente em algum momento no futuro. No entanto, dá a impressão desse livro vivo em uma parte do mundo que geralmente é muito hostil à obra do Evangelho. Sei por experiência própria que a batalha espiritual é uma força muito real que com frequência ataca o povo de Deus. O fato é que enquanto procuramos viver dentro da vontade de Deus e obedecer a sua palavra para nossas vidas, enquanto quisermos expulsar as forças das trevas e fazer resplandecer a luz do Evangelho, onde ela não resplandeceu antes, o diabo fará tudo o que puder para se opor e frustrar os planos de Deus. Deseja realizar por intermédio de nós. E por essa causa que Deus nos deu um conjunto completo de elementos de uma armadura espiritual. Nos capítulos 10 ao 16, estudaremos o que a Bíblia diz sobre essa armadura espiritual, versículo por versículo e palavra por palavra. Quando o poderoso conjunto de peças dessa armadura invisível estiver em posição em nossas vidas, estaremos prontos para a luta. Com esse armamento à nossa disposição, estamos armados para o combate. Amém? Mais um trecho finalizado e finalizamos aqui o primeiro capítulo desse livro. Voltaremos amanhã, ou outra hora, se assim o Senhor nos ajudar. Para que a graça e a comunhão do Espírito Santo continue com todos. Amém?